Olá, seja bem-vindo ao Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira e eu sou psicólogo clínico. Neste nosso episódio do nosso Psicocast, eu quero te dizer que vamos falar sobre a teoria da vinculação associada às nossas relações amorosas. E isto também é um pouco de psicoeducação, isto é, trazer-te aqui a teoria da vinculação, que foi uma questão que eu estudei, obviamente, na faculdade, mas que me suscitou muita curiosidade na altura, e trazer-te também aqui a relação que depois a teoria da vinculação tem para com as nossas relações amorosas e num outro episódio que eu irei trazer aqui, falar contigo sobre a importância que também têm os estilos de vinculação na nossa parentalidade e na forma como educamos as nossas crianças. Gratidão por estares desse lado e por sugerir temas, e eu aqui estarei para fazer o melhor que posso, o melhor que sei, com esta minha vontade de também contribuir para uma maior literacia em Portugal. Então, este episódio, como eu te disse, vai ser um episódio muito especial, porque eu depois no final tenho ali uma frase que diz tudo aquilo que... No fundo, a frase é um resumo de tudo aquilo que eu vou-te trazer hoje aqui ao nosso episódio. Então deixa-me dizer-te o seguinte. Nós temos aqui uma teoria que se chama a teoria da vinculação. Deixa-me pôr-te aí o... Ora, aí está. Basicamente, hoje vou trazer-te toda esta informação e vou trazer-te aqui cerca de 2 slides ou 2 infográficos, se quiseres. O primeiro é esse que aí está, que vai falar sobre a ciência do amor. Ou seja, como explicar-te como é que a teoria da vinculação molda as nossas relações. E depois, um outro com algumas técnicas para tu também aplicares no teu dia a dia, que é fundamental, que basicamente também é aquilo que eu aplico na minha terapia psicológica. Então, vamos falar aqui sobre o impacto da teoria da vinculação. Portanto, há aqui 3 autores que são muito importantes para este trabalho que eu fiz e depois também para o próximo que irei-te trazer, que era aquilo que eu estava-te a dizer dos estilos vinculativos, que depois também vai influenciar a nossa parentalidade. Esses 3 autores com o qual eu me baseei para fazer estes trabalhos é o John Bowlby, é também a Mary Ainsworth e a Susan Johnson. Portanto, ambos têm muito estudo e têm muita teoria que deixaram cá, que obviamente com o passar dos anos foi trabalhada, e hoje em dia, quando se fala de vinculação, este nome de Bowlby soa sempre como uma espécie de um mestre acerca da vinculação. Eu pessoalmente e como psicólogo, para mim o Bowlby e a Ainsworth são 2 autores que me são muito queridos nesta parte da vinculação. A Susan Johnson só a descobri um pouco depois. Então, como é que nós, e como é que eu, que gosto muito de me auto-intitular como psicólogo do amor, como é que nós, quando falamos sobre amor, como é que nós podemos não estar ligados à teoria da vinculação? Vinculados, se é que me entendes. O que é que significa esta questão? Nós temos aqui o amor como um design biológico. O que é que isto significa? O ser humano procura sempre uma relação, não só em termos de sobrevivência da espécie para a prolongação da espécie, ou seja, a reprodução, para deixar cá os seus genes, mas também porque é uma relação que me permite ter uma maior conexão, não só do ponto de vista da amizade, mas aqui de um ponto de vista íntimo, com uma outra pessoa. E o amor é de tal forma importante, como tu vês aí, porque não é apenas um romance.
é muito mais do que isso. O amor é uma definição que, como te disse no episódio anterior, é subjetiva, porque é um sentimento que varia de pessoa para pessoa, mas é sempre possível nós conseguirmos falar com alguém e até observarmos a pessoa, ouvirmos a pessoa e compreendermos, empatizarmos com aquela pessoa, com o que para ela é amor, sem o intuito de a mudar. Porquê? Porque ninguém muda porque o outro quer. A pessoa só muda quando quer mudar. Então, o amor, aqui como a ciência que está ligada, ok, à teoria da vinculação, e já me ouviste falar em teoria da vinculação, então o que é que nós compreendemos como a teoria da vinculação e que impacto é que tem nas relações amorosas? Como os autores descrevem, a teoria da vinculação vê o amor como um design evolutivo essencial para a sobrevivência da espécie, criando laços profundos de proteção. E aqui há um ponto fundamental. Não há ninguém que procure uma relação amorosa que não necessite de segurança. Pensa comigo, tu ou alguém que tu conheces já te tenha dito que é feliz numa relação, mas não se sente seguro. E ainda que isso pudesse ser dito, pensa de uma forma mais profunda. Não fiques só pela superficial, que é, será possível que alguém ame e não se sinta seguro? Amar outra pessoa, entenda-se, amor romântico. Isto não é possível. Porquê? Porque essa segurança está também associada depois à proteção. Se tu reparares um pouco mais abaixo, tu vês aí essas imagens, não é? Portanto, como se fosse uma mulher e um homem com o filho ali, e depois está aqui esta parte aqui mais inferior que diz assim: do berço ao túmulo e continua na nossa vida adulta. Ou seja, do berço ao túmulo está, obviamente, e compreende-se pela expressão em si, que é uma expressão muito feliz, que é esta necessidade de uma figura de vinculação segura para nós termos, de facto, uma vida e um amor plenos. O que é que significa, ou que impacto é que isso tem no nosso crescimento? Quando começa no crescimento, e continua durante toda a vida adulta nas relações românticas, uma vinculação que é uma vinculação segura, eu tendo a ter e a procurar pessoas que me transmitam essa segurança, mas muito mais importante, que me adeiem. Porque alguém pode transmitir uma empatia, mas depois nas suas ações não é empático. E no amor funciona de certa forma igual. A pessoa pode demonstrar que me dá amor, mas depois nas suas ações, no seu dia a dia e na nossa relação, não demonstra exatamente isso. Posso dar-te um exemplo de um fator que eu até tenho aqui um episódio sobre isso, chamado o love bombing. Portanto, é uma característica muito associada às relações amorosas, em que numa primeira fase há uma pessoa que dá um amor de uma forma, entre aspas, bombástica, não é? Portanto, love bombing, a pessoa, ele é flores, ele é saídas, ele é encontros, ele é mensagens, é telefonemas, é todo um love bombing, mas depois, com o passar do tempo, vai reduzindo de forma substancial, utilizando esse love bombing para impressionar a outra pessoa. Quando sente que a conquistou, a pessoa, por isso simplesmente, começa a sair de cena. Ou seja, esse amor começa a sair de cena e a outra pessoa sente que, afinal, aquilo que demonstrou numa fase inicial não é aquilo que está a demonstrar agora na relação. Esse é um bom exemplo de uma vinculação que não é segura, que neste caso seria uma vinculação ansiosa, porque do outro lado há uma pessoa que não quer, não sabe lidar com demonstrar os sentimentos, as suas emoções também.
E depois continua na vida se for uma ligação segura, eu tendo a procurar uma relação amorosa segura. Se for uma relação ansiosa, eu tendo a procurar uma relação ansiosa, porque é de certa forma é aquilo que eu vi quando eu era bebé, portanto, do meu berço, depois também na primeira infância, na segunda infância e na adolescência. É isso que eu vi quando era muito pequeno e é isso que eu agora sinto que tenho que estar a, a continuar, não é? Como se fosse uma espécie de um legado que continuasse. Passando aí para essa parte central do nosso infográfico, qual é que é a função do vínculo seguro? Portanto, ele é um porto seguro e é uma plataforma de lançamento. Como diz aí, uma vinculação segura funciona como um lugar de conforto em momentos de stress e numa base sólida que nos permite crescer. Por exemplo, quando há um membro do casal que está a passar por uma situação que é uma situação difícil, vamos imaginar a morte do ente querido. Quando nós estamos numa relação, eu tendo a ir ter com a pessoa que está comigo na relação para, de certa forma, procurar um local seguro, um porto de abrigo, alguém com quem eu possa falar, expressar a minha vulnerabilidade, aquilo que eu estou a sentir. Seja ele a raiva porque tenho raiva porque aquela pessoa de quem eu gostei faleceu, seja porque eu sinto medo de ficar, entre aspas, sozinha na vida. Por exemplo, isto acontece muito quando há o falecimento dos dois pais, e é muito interessante que já tive casos desses em terapia, em que as pessoas verbalizavam exatamente esta expressão de parece que agora fiquei sozinho no mundo. Só que isso revela que houve ali uma vinculação que foi uma vinculação boa, mas o que a pessoa depois não trabalhou ao longo da vida, e é isso que depois a terapia psicológica vai ajudar, é que ela deve de se conectar consigo para uma coisa é eu estar só, outra coisa é eu sentir-me só, não é? Portanto, quando eu estou sozinho, é quando eu estou, por exemplo, a conduzir ou a fazer compras, seja onde for, mas não estou com ninguém, portanto, eu fui sozinho e venho sozinho. Outra coisa é quando eu me sinto só, que é a mesma coisa do que eu estar numa relação ou estar num sítio com pessoas, mas eu sentir-me só. Porquê? Porque eu não estou conectado comigo e eu preciso de outras pessoas para me acrescentarem, para me fazerem sentir alguém ou para me fazerem sentir não só. E isso nunca é saudável para o ser humano. É como se eu não conseguisse estar sozinho comigo, por exemplo, a ver uma série, ou a ver um filme, ou a passear. Não é? E isso não é saudável. Depois, a proximidade e o protesto, isto depois estende-se ali um pouco para com as nossas crianças e os nossos adolescentes, no sentido em que, tal como as crianças, atenção a isto, isto é muito importante, tal como as crianças, os adultos procuram proximidade para proteção e protestam contra a separação, que pode ser física ou emocional. Eu não sei se tu sentiste isto, mas eu vou-te fazer aqui uma autorrevelação. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que eu fui para a escola primária. Portanto, eu já tinha 6 anos e eu lembro-me perfeitamente que nesse dia o meu pai trabalhava por turnos e quem me foi levar à escola foi a minha mãe. E nesse dia eu sentei-me num, não sei dizer, era assim um banco comprido que havia nos ginásios antigos, como por exemplo nos pavilhões antigos, estou-me a lembrar do pavilhão da Cidadania Nacional, e aquilo era um banco de madeira, assim, comprido, em que estava eu e mais os outros meus colegas, e alguns deles até foram, até depois se tornaram meus colegas de turma, ou de sala, como se dizia, e eu lembro-me de chorar tanto, tanto naquele dia, foi o único dia. O segundo dia para mim já estava impecável, mas naquele dia
eu lembro-me de chorar tanto, e agora que estou a falar contigo sobre isto, e quando eu estudei esta parte da teoria, eu lembro-me exatamente disso porque foi isto que eu senti. Era uma separação física da minha mãe, portanto, porque agora a minha mãe vai-se embora, eu fico aqui e para onde é que ela vai? E será que eu. E com quem é que eu vou ficar? Não é? E depois uma separação emocional porque eu sentia que eu estava em perigo. Havia ali qualquer coisa que dizia assim: não, tu estás em perigo porque a tua mãe não vai estar aqui ao pé de ti. E isto é muito interessante porque se no segundo dia eu já não senti nada disso, significa que a relação que eu estabeleci para com a escola foi uma relação bastante saudável. E isso depois vai se repercutir também na relação com os meus colegas, com as professoras, com os contínuos, que hoje chamam-se auxiliares de educação. E, e, nós, eu digo eu e depois todos os outros meus colegas, depois acabámos por inconscientemente por nos ajudar ali uns aos outros, sabes? Não íamos propriamente dar abraços ou bater nas costas e dizer vai, isso já passou. Não, nós como crianças depois como começámos a brincar uns com os outros, acabámos por criar ali aqueles vínculos que foram bastante importantes na ausência de quem? Das figuras maiores, que eram claramente os nossos pais. E depois, trazer-te aqui esta última parte dessa zona do meio, que é a dinâmica do conflito e, entre aspas, como está aí, a dança dos casais. O que é que acontece? Não é à toa que está aí um símbolo do infinito, não é? Porque isto, enquanto houver seres humanos, isto será sempre assim. Ou seja, nós temos depois a pessoa que é ansiosa, ela desempenha uma atitude de perseguidor. Porquê? Porque a pessoa, como diz aí, tende a amplificar os sentimentos e a lutar por atenção quando se sente desconectada, procurando resseguramento. Ou seja, esta palavra, eu creio que ela até está mal aqui porque esta palavra não existe, isto foi um erro do site onde eu criei isto. Ou seja, a pessoa sente-se desconectada e ela procura uma reaproximação constante. Porque se ela não tiver essa reaproximação, é como se a outra pessoa a abandonasse. E isto, obviamente, é ansioso, porque, por um lado, ativa a emoção da ansiedade, e a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, e por outro lado, a pessoa sente-se, lá está, sozinha e precisa de alguém para se sentir conectada, não que isso faça sentido, porque faz sentido, mas a primeira conexão que ela deve ter, porque lhe vai dar uma relação muito mais segura, é consigo própria. E, e o que se tem propagado na sociedade é que tu precisas de alguém para ter uma conexão enquanto descoras a relação que tens contigo. E essa é a principal. Porque essa vai ser depois também o espelho daquilo que eu vou procurar e que depois vou ter na relação com outras pessoas. Depois, ah, por outro lado, e já vamos ali à zona central, mas por outro lado tens o retraído, que é uma estratégia evitante. O que é que nos diz? Minimiza os sentimentos e retira-se para se proteger, tentando manter as emoções sob controle para evitar o conflito. Para evitar o conflito interno e externo. Ou seja, ele evita o conflito, a pessoa que é retraída, que aplica esta estratégia evitante, ela evita o conflito interno, porquê? Porque quer manter sob controlo as suas emoções, isso não é possível, porque isso são avaliações inconscientes que me permitem sobreviver, porque se eu tivesse à espera consciente que me desse, por exemplo, medo por causa de uma situação, imagine-se, de um animal que vem na minha direção e eu tenho que fugir, ou tenho que me agarrar a uma árvore, ou tenho que fazer qualquer coisa, mas eu tenho que sair dali, portanto tenho que agir. Então, se eu estivesse à espera de uma parte consciente disso, então eu teria que olhar, teria que ouvir, teria que eu próprio ativar os meus sentidos. Isso é impossível, porque eles já estão ativos. E quando eu atuasse, provavelmente já era tarde. Então,
esta parte inconsciente, que está ligada à nossa sobrevivência, também pode estar ligada aqui à sobrevivência de quem é evitante. Isto é, quando a pessoa evita ter, por exemplo, confessar-se à pessoa com quem está, de eu não me sinto seguro nesta situação, ou eu senti-me desconfortável quando tu fizeste aquilo, ou quando me disseste aquilo. Quando a pessoa evita falar isso, a pessoa, de certa forma, o que é que ela sente? Ela sente que interiormente ela está a mostrar a sua vulnerabilidade, e se isso para ela for um ato de uma pessoa que não tem coragem, então há uma maior probabilidade dela não demonstrar exatamente aquilo que sente. E fazendo com que do outro lado também haja esta ambivalência de certo, mas ele ou ela precisa de ajuda, de que forma é que eu posso o ajudar? Nós só podemos ajudar de forma correta quando nós compreendemos exatamente o que a pessoa está a sentir. Mas para isso a pessoa tem que o dizer. E nas relações amorosas há muito este evitamento daquela conversa, como se costuma dizer, do elefante que está na sala. O casal sabe que está lá aquele problema, aquele desafio, mas evita falar disso devido a não querer sentir as emoções que estão associadas a essa conversa que é importantíssima. É importante não só para as pessoas individuais, mas depois para com o casal, nessa relação de amor, que deve ser uma relação de proximidade, de confiança, de segurança, de mostrar a vulnerabilidade, de não julgamento. Sim, há muitas coisas que uma relação tem que ter, porque senão não é uma relação amorosa. Quando eu disse há pouco de uma relação, eu refiro-me sempre ao amor romântico. Não é isso, mas também pode ser de uma amizade, que é também uma forma de amor. Então, este ciclo da reação, portanto, entre o, o ansioso e o evitante, estes dois perfis, eles depois tendem a gatilhar-se, ou seja, há um engajar que é mútuo. Tendem a criar este laço. Porquê? Porque eles criam um ciclo de ataque e de retirada que esconde a vulnerabilidade subjacente. Pensa comigo, assim, vou dar-te um exemplo. Suponhamos um casal que há uma pessoa que precisa de um constante foco, ok? Em que diz assim: eu preciso de que tu me digas onde estás, por exemplo. E a pessoa diz: mas tu sabes que eu estou no trabalho. Pois, mas eu preciso de saber porque depois pode acontecer qualquer coisa e eu não sei como é que tens de ajudar e tal. Isto, numa primeira fase, isto parece normal, ok, é aceitável. Mas o que a outra pessoa tem é uma desconfiança enorme de como se está a desenrolar a relação. Tem uma falta de confiança que está subjacente naquilo que está constantemente a pedir ao outro. É como se ela dissesse de uma outra forma, não verbal: se não me fizeres isto, eu não me vou sentir segura na relação. E vamos supor que do outro lado está uma pessoa que é evitante. A pessoa evita dizer porque pode ser mal interpretado. Olha, estou no café com uns colegas. Ou, olha, estou aqui no café com uns amigos meus. Ou fomos a um sítio durante o trabalho. E imagina que é possível um trabalho, e há alguns que sim, que tu teres ali uma relação saudável, de uma relação profissional saudável. Até de envolvimento, muitas conversas e é ok, isso. E do outro lado a pessoa diz assim: eu não vou dizer porque senão isto depois pode ser mal interpretado". Porquê? Porque a pessoa percebe que do outro lado há uma pessoa ansiosa, mas do outro lado a pessoa ansiosa pode não compreender, ou também compreende, que do outro lado há uma pessoa que é evitante. Ou seja, se não falarmos destas questões, o que vai acontecer é que a relação começa a ficar minada por dentro, porque está claramente
minada dos dois lados. E então um lado mina-se, o outro lado mina-se, e então vão minar essa relação e acaba por ser bastante prejudicial para o contínuo de uma relação amorosa. Porque depois tens essa outra parte que eu te ia falar aqui, que tem a ver com a segurança e o funcionamento cerebral. Ou seja, a segurança habilita a aprendizagem. Isto significa que quando eu me sinto seguro, eu estou muito mais próximo de aprender, seja que área da minha vida for. Pode ser relações amorosas, pode ser na escola, pode ser na parte social, pode ser em qualquer outra área. Porquê? Porque quando nos sentimos seguros, o nosso cérebro regressa ao funcionamento pleno, ou seja, à nossa homeostase, ao nosso equilíbrio interno. E isso permite-me explorar o mundo e aprender coisas novas, que é isso que deve ser a base das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nos adultos também, mas acima de tudo naquelas fases de crescimento iniciais. Quando uma criança, quando um adolescente sente-se seguro em casa ou na escola ou na sociedade, quando está a socializar, a aprendizagem, por exemplo, passa por uma brincadeira de escavar com as mãos ou de estar num baloiço ou de estar num escorrega, seja aonde for. A criança desenvolve essa capacidade porque se sente segura e também não só ensina, como também aprende à outra criança que está. Portanto, isto é tudo um ganho e é um ganho bastante interessante e importantíssimo para o ser humano se desenvolver do ponto de vista social, porque nós somos animais sociais. Depois, ao contrário, não é? O cérebro sobre a ameaça, não é? Quando nós nos sentimos inseguros ou ameaçados, por exemplo, numa relação de, de amor romântico, quando nós sentimos essa ameaça, não é? Nós, o cérebro primitivo assume as rédeas, eu vou estar em stress, eu vou estar em ameaça e a minha capacidade de aprendizagem ou de exploração do mundo exterior a mim, ela fica claramente bloqueada pelo medo. E se o meu cérebro identifica, ou seja, se o meu cérebro, se ele está a identificar que a situação externa a mim é ameaçadora, então eu chego a um ponto em que eu já não vou conseguir agir de uma forma consciente, eu vou agir de uma forma inconsciente para sobreviver. E isso pode ser, por exemplo, levantar uma questão no casal que não está conversada, que não foi resolvida, mas que agora eu o vou fazer. Porque lá está, eu não o consegui fazer quando estávamos bem e vou fazer agora porque eu estou sob ameaça e agora vou, entre aspas, disparar para todos os lados. Obviamente que isso depois não é bom, porque a outra pessoa tem todo o direito de se sentir agredida, mas também há uma cota parte da culpa de não terem conversado sobre esse assunto, sobre o tal, entre aspas, elefante na sala. Então, qual é que é o caminho para a reparação e para a conexão? Dou-te aqui três muito interessantes. O primeiro, abrandar para a segurança. Em momentos de conflito é essencial que a pessoa abrande o ritmo e que conheça os seus limites. A confiança e a respiração diafragmática são duas estratégias, ou seja, a confiança na outra pessoa e a confiança também em si, e que é melhor eu abrandar para depois ter uma conversa mais lógica, mais racional, é fundamental para interromper aqueles mecanismos de luta ou de fuga. Depois, a curiosidade sobre o contexto. Lá está, é um princípio fundamental. Quando eu tiro a pessoa do contexto, eu acabo por estar a prejudicar a minha avaliação ou a minha análise daquela situação, que normalmente peca sempre por ser agressiva e por ser muito limitada, porque eu tirei a pessoa do contexto. Eu olho para a pessoa, para aquilo que se passou, mas eu tenho que perceber o contexto em que aquilo aconteceu, ok? Para,
Para quê? Porque eu assim vou substituir a culpa pela curiosidade, em vez de culpar a pessoa, tu és culpada por isto, porque tu fizeste-me sentir assim, assim, assim. Eu fico curioso porque a pessoa poderia dizer assim: olha, eu estava num local X e foi impossível de atender a tua chamada, ok? Ou de responder à tua mensagem. Sobre, lá está, o que o outro está, a pessoa fica mais curiosa sobre aquilo que o outro está a sentir e isso ajuda a transformar o conflito em compreensão. Agora percebo, porque te perguntei onde é o que é que se passou e agora percebo a tua resposta, porque eu agora sei que tu nunca me poderias acalmar naquele momento específico porque não estavas hum, capacitada para isso, não é? Porque estavas a conduzir ou estavas numa reunião, etc, ou a viajar, ok? E então nós, quando percebemos o contexto, estamos muito mais próximos de uma avaliação muito mais completa que vai trazer benefícios para mim e para a outra pessoa que está na relação. E depois, esta vulnerabilidade, não é? O batimento cardíaco da intimidade. Gosto muito desta frase. Porque a abertura e a partilha de sentimentos frágeis são os elementos fundamentais para que, para que se unam e, e para que se mantenha a verdadeira ligação profunda. E tu poderás pensar assim: ok, então, mas a vulnerabilidade é importantíssima numa relação, porque a vulnerabilidade é a capacidade que tu tens de demonstrar aquilo que sentes, sabendo que do outro lado ninguém te vai julgar. E isso só é possível numa relação que é uma relação segura, que é uma relação que tem uma boa base de amor, que é uma relação que tem uma boa base de compreensão, de compaixão e de empatia. E quando isso acontece, não há relações perfeitas, mas há relações que são claramente boas para a nossa vida. E quando nós contribuímos com isso, então nós somos muito mais capazes de ter uma relação mais segura, que é mais construtiva tanto para um elemento como para o outro. Depois, ah, quero pôr-te aqui esta infopédia, ok? Em que te vou deixar aqui estes exercícios para tu abrandares o teu sistema nervoso para te permitir uma maior conexão. Porque, como eu te disse, não é? A teoria da vinculação demonstra que a segurança é a base para uma aprendizagem e para uma conexão, entenda-se, para uma relação amorosa que seja prazerosa para ambos. E quando nós nos sentimos ameaçados, aquele sistema de homeostase entra em ação, que é o sistema de ameaça, essa luta ou fuga, que vai, como nós vimos há pouco, interferir na tua relação e também na análise que tu fazes do momento e do que se passou, para uma parte mais prejudicial. Porquê? Porque eu estou em luta ou fuga, portanto eu não estou ali de uma forma consciente a avaliar e nem sequer me apercebo se é verdade ou não. Eu por isso simplesmente faço acontecer e não pelas melhores razões. Deixo-te aqui a prática de atenção plena, que é o mindfulness, que é uma prática muito, muito querida e que eu aplico nas sessões que tenho de terapia. Criar uma janela da curiosidade do ponto de vista de tu conseguires olhar para olhar mesmo com aquele interesse para o que tu estás a sentir e para a forma como estás a agir, que te permite, de certa forma, desligar desse mecanismo automático de luta ou fuga. Se tu quiseres também reconheceres estes sinais físicos, como a aceleração, que é estares, lá está, conectado com o teu corpo, sentires quando há o batimento, quando começas a transpirar, quando começas eventualmente a ter alguma forma em que o teu corpo está completamente de mexeres, por exemplo, aqui na garganta, de estás constantemente a esfregar as mãos na perna, por exemplo. Ok? Isso são sinais do nosso corpo em como a nossa mente está a sentir-se incomodada. Esta parte da suavização e da vulnerabilidade, que são, lá está, as reações mais calmas, tendem depois por dar melhores
relações, e porque isso vão ser, de certa forma, o motor da nossa intimidade. A respiração diafragmática ou respiração lenta, se tu quiseres, que é a respiração com a nossa barriga, ou seja, com o nosso diafragma e não com a parte aqui da nossa caixa do tórax, porque com a respiração diafragmática tu consegues encher de ar uma maior parte dos nossos pulmões e deixar-te aqui o que é o objetivo final para que nós trabalhamos estas técnicas de abrandamento mental. É para uma conexão segura, isto é, substituir o ataque ou o recuo por uma abertura genuína ao outro e por nós termos esta capacidade de compreender que o outro também está connosco e que pode estar numa fase menos boa, mas isso não significa que não goste de nós. Mas, se para mim for incomodativo a forma como aquela pessoa gosta, está subejamente conhecido esta expressão que é este amor tóxico, então tu podes e deves de sair dessa relação que te é prejudicial. Deixar-te aqui uma frase muito interessante que eu vou pôr depois, que é para tu pensares um pouco sobre ela, que diz o seguinte: perdido é o tempo que no amor não se gasta. Eu vou repetir a frase. Perdido é o tempo que no amor não se gasta. Quando nós olhamos para nós, quando nós investimos, quando nós cuidamos de nós, quando nos amamos, estamos muito mais próximos de amar outras pessoas, de cuidar de outras pessoas. E nunca perdemos tempo. Porque perdido é o tempo que no amor não se gasta. Muito obrigado por estares desse lado. Gratidão. Vamos continuar a fazer psicoefeito e obrigado por tudo. Gratidão.